Fala aí galera, esse mês saiu o segundo filme do Aquaman e isso vai fazer com que muitas pessoas procurem quadrinhos do personagem. E no vídeo de hoje eu preparei um guia de leitura com as melhores histórias do Aquaman para te ajudar a começar a ler o personagem. O Aquaman é um personagem que foi criado em 1941, só que nesse período de 60, 70, o Aquaman tem muitas histórias legais, que é a busca por Mera e também a morte de um príncipe. Só que esses quadrinhos são muito difíceis de você encontrar, até por isso que não vai conseguir, eu procurei mesmo e foi muito difícil de encontrar. E por isso que eu vou te indicar a começar pela minissérie de 4 volumes de 1987, Aquaman Mais Espesso que Água, escrito por Neil Postman com a arte do Greg Hamilton. Aqui nesse quadrinho é repensado a origem do Aquaman e também nesse período acontece um roubo de um tesouro de Atlântida e o pessoal de Atlântida vai jogar a culpa no pessoal da superfície e tá próximo de ter uma guerra. E isso vai obrigar o Aquaman a investigar e procurar esse tesouro. E também vai fazer ele usar uma roupa furtiva, que é uma roupa totalmente azul, que nesse período eles tentaram mudar o personagem, usar essa roupa azul, mas ela é bem feia e vai ser usada só nesses 4 volumes. Essa minissérie também ela é responsável por apresentar um dos grandes vilões do Aquaman, que é o seu próprio irmão, Mestre do Oceano, que é o vilão do primeiro filme do Aquaman. E isso vai nos levar a Aquaman, o Tempo e a Maré, de 1992. É uma minissérie também de 4 volumes, escrita pelo Peter David com a arte do Kirk. Aqui nesse quadrinho vai ser repensado novamente a origem do Aquaman, vai ser uma origem que ele vai ser adotado por golfinhos. É uma origem meio Mowgli, só que da água, e ela é bem divertida porque é o Aquaman contando a própria história dele através de anotações. E esse quadrinho que ele serve como se fosse o ano 1 do personagem. E tem o ano 1 do Batman e tal, esse é o ano 1 do Aquaman, que vai contar as primeiras aventuras dele, as primeiras vezes que ele foi até a superfície e até o primeiro encontro dele com o Flash. Eu acho bem legal porque é um quadrinho diferente e também tenta recontar de novo, de uma forma mais coerente, a origem do Aquaman, as primeiras histórias dele. E essa minissérie de 4 volumes fez tanto sucesso que vai render uma longa fase do Peter David, que vai ser a maior fase de algum escritor pelo Aquaman. Como saiu nos anos 90 esse quadrinho, era um período que estava em alta Vertigo e em alta Image, nesse período estava em altas histórias do Watchmen, então eram as histórias mais reais, personagens mais falhos. E aqui o Peter David não foge dessa regra. Ele vai pegar o Aquaman, vai alterar tanto a sua roupa, que ele vai deixar de ter aquela roupa com escamas, vai ter uma roupa mais estilo futurista, e também vai alterar, além da sua aparência, o seu modo de agir. Ele vai ser um rei bem impulsivo, arrogante e muito falho. Mas essa fase ela vai ser conhecida principalmente também pela fase do Aquaman com um gancho, porque aqui o Aquaman logo no primeiro volume vai entrar em uma batalha contra um vilão. Eu não lembro o nome do vilão, mas eu sei que é o vilão que usa radiação, e esse vilão vai entrar em combate com o Aquaman e vai fazer o Aquaman acabar perdendo o braço. E essa fase também é uma fase muito massa velho. Pra quem não sabe, massa velho nos quadrinhos é aquela gibi de porrada, sabe? Gibi que tem sempre um confronto, uma lutinha de algum personagem contra o outro. E logo nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos, o Aquaman já vai enfrentar o Superboy e depois o Lobo e etc. Essa fase ela também é muito conhecida e muito aclamada porque o personagem aqui foi utilizado na Liga da Justiça Sem Limites, aquela animação que todo mundo conhece, que passava no SBT. O personagem ficou muito conhecido por ser dessa forma. Esses 3 quadrinhos que eu te indiquei, eles foram importantes para criar o que o Aquaman é hoje em dia. E isso nos leva até a história Aquaman, Espada de Atlântida. Aqui nesse quadrinho, ela não é protagonizada pelo Arthur Curry, e sim pelo Arthur Joseph Curry, que tem o mesmo nome, mas até o ponto que eu li não explicou o porquê, e ele não é parente do Aquaman. Eu sei que é uma fase bem confusa, só que ela é importante para introduzir o personagem ao século 21, e é uma fase escrita pelo Kurt Busiek. É uma história bem diferente, e eu acho que eles tentaram esquecer um pouco o Aquaman por ele ser um personagem meio piada nesse momento, e mudar para esse outro personagem, só que eu acho que não rolou. Só que é uma história igual interessante pra gente conhecer como o personagem foi introduzido no século 21. Isso vai nos levar à melhor história do Aquaman, que é Aquaman dos Novos 52. O Aquaman dos Novos 52 é escrito pelo Jeff Jones com a arte do brasileiro Ivan Reis. Aqui essa fase, o Jeff Jones ele vai brincar muito com o que foi utilizado da outra fase, que é o Aquaman ser uma piada. O Aquaman ser piada por falar com os peixes, o Aquaman ser piada por falarem que ele não é o personagem preferido de ninguém. E vai utilizar isso muito na história mesmo. O Aquaman vai sofrer um grande bullying aqui. Em certos momentos é engraçado, é constrangedor também. Só que ele mostra outra faceta do Aquaman, que ele realmente é um personagem importante, um personagem que tem ideias políticas, pensamentos, não é só aquele personagem da mitologia ali de Atlântida, nem uma piada. A primeira história aqui vai ser o Aquaman contra uma raça conhecida como Abyssais. É uma raça de peixes carnívoros de uma antiguidade que meio que evoluíram. E aqui é importante essa primeiro arco porque ele foi muito utilizado naquele primeiro filme do Aquaman. Então essa fase ela é muito divertida,
muito legal. E ela também vai dar uma nova origem a um dos principais vilões do Aquaman, que é o Arraia Negra. E essa origem é uma origem de sangue e de vingança contra o Aquaman. Que o Arraia Negra mata o pai do Aquaman, o Aquaman sem querer mata o pai do Arraia Negra, então cria um elo de vingança pra sempre dos dois personagens. Vale destacar também a arte do Van Reis, porque ele larga o que o Peter David deixou até aquele momento e volta lá nas origens do Aquaman com aquela roupinha dele com escamas, é aquele personagem com aparência mais clássica, só que é uma arte bonita e essa fase é uma fase muito de destaque do personagem e é muito aclamada. Eu acho que, como eu disse, essa é a melhor história do personagem. E isso vai nos levar também a uma continuação que é Aquaman do Renascimento. Essa história aqui foi a primeira que eu li do Aquaman, então eu tenho um carinho por ela. É uma fase subestimada, escrita pelo Adam Bennett. Nessa fase que o Arthur tem o objetivo principal de tentar unir o pessoal de Atlântida com o pessoal da superfície, porque ele cansou de ver dividido entre esses dois mundos. Só que esses planos dele vai ser frustrados pelo Arraia Negra, e isso vai colocar ele em um combate sangrento. Essa fase ela também é uma fase muito massa velho, que vai ter confronto sangrento contra o Arraia Negra, confronto contra o Superman, muito bacana ele ver lutando com o Superman, principalmente confronto contra o governo. Também vai ser muito mostrado como que é a política do Aquaman, como que ele vê o pessoal da superfície, o pessoal de Atlântida. Uma fase muito interessante, apesar de ser uma fase que o pessoal subestima bastante. E essas duas fases, tanto dos 952 quanto do Renascimento, elas se completam. Se você quiser começar pelos 952, eu recomendo você ler em sequência o Renascimento, porque elas se completam e nela, principalmente o Aquaman, ele vai querer também descobrir como que a Atlântida afundou. Se eu te ajudei com esse guia a começar a ler o Aquaman, já deixa seu like para mais pessoas verem esse guia e também já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, porque a gente toda semana tem conteúdo sobre quadrinhos. E se você curte DC, é DC Nauta, então clica nessa playlist aqui que ela foi criada especialmente para você. E valeu!